Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de lei que tramita aqui no Legislativo do município e que torna preferenciais todos os assentos dos ônibus do transporte coletivo da capital. Para entendermos um pouco melhor essa proposta e suas motivações, os nossos convidados do programa de hoje são os seguintes: o vereador Paulo Brum, que é o autor do projeto, o vereador Adelicel e também a coordenadora do coletivo feminino plural, Télia Negrão. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o autor da proposta, o vereador Paulo Brum. Além da novidade, evidente, né, do projeto, vereador, que estende, né, para todos os assentos dos ônibus da capital, ele também abrange um outro público que não tinha essa questão preferencial. Por exemplo, no caso das mulheres também. Seja muito bem-vindo aqui, a sua primeira participação, vereador. Perfeito. Cumprimentar Clayton, Télia Negrão, prazer imenso em lhe conhecer pessoalmente. Prazer. Já conheço sua história, seu trabalho. Parabéns. E cumprimentar o meu querido amigo Adelicel, né, que a gente já há muitos anos, né, Adelicel, fomos parceiros nessa casa e agora, para minha alegria, Adelicel está conosco novamente. E para minha surpresa, agradável surpresa, vejo que esse projeto que eu estou propondo, ele vem acrescentar itens a mais a um projeto, a uma lei, portanto, uma lei aprovada por essa casa, sancionada pelo prefeito, de autoria do meu colega, querido amigo vereador Adelicel. O projeto é simples. É que nem diz o vereador João Dib, né, Adeli? O parabéns é tão simples que ninguém julgou ainda modificá-lo, né? Então, nossa proposta é exatamente nesse sentido, de fazer com que todos os assentos, mantendo, diga de passagem, mantendo o que determina a lei do vereador Adelicel, mantendo os assentos de uso exclusivo, que são aqueles que ficam antes da roleta. Me parece que ainda mantém-se assim, conserva assim, antes da roleta, vai de 5 a 6 assentos exclusivos para pessoas com deficiência física, idosos e gestantes, né? Então nós queremos que os outros assentos, na sua totalidade, sejam considerados preferenciais para idosos, pessoas com deficiência, as gestantes, os obesos, e incluímos as mulheres e as pessoas com deficiência física temporária. É aquele cidadão que sofreu um acidente, fraturou uma perna, vai ter que usar uma prótese temporária com bengalas, muletas, enfim, e que ao trafegar ou transitar ou usar o transporte coletivo, ele é prejudicado. Muitas vezes tem que ficar em pé, tem que segurar com a mão e mais uma bengala, você imagina, no nosso trânsito, né? Então nós queremos que também esses cidadãos ou cidadãs tenham o direito, né, a preferência de utilizar os assentos. Então é basicamente esse o nosso projeto. Mantém o que está e acrescentamos, portanto, que os outros assentos sejam considerados preferenciais. É bom frisar que não estamos tirando direito de ninguém. Eu sei que já está causando uma certa polêmica na rede social. Mas eu venho cansado do trabalho 12 horas em pé e aí não posso sentar. Pode sentar sim. É uma questão de respeito, uma questão de cavalheirismo, uma questão de educação, dar preferência para essas pessoas consideradas preferenciais. Eu acho que é bom até fazer esse esclarecimento, não são exclusivos, né, como o senhor colocou, não. São preferenciais. Preferenciais, né? Exclusivos, mantém esses, segundo o próprio decreto que regulamenta a lei do vereador Adelicel, mantemos, conservamos esses exclusivos e abrimos a possibilidade de que os outros assentos sejam preferenciais. Perfeito. A motivação desse projeto, né, vereador, além de estender nessa questão dos assentos preferenciais, o senhor vem recebendo no seu gabinete, assim, pedidos nesse sentido também, ou da própria observação, da própria condição das pessoas que necessitam desses assentos? Por exemplo, essas que o senhor coloca que seriam as novidades, né, nessa questão, as pessoas com uma deficiência temporária, né, temporária de locomoção, e também das mulheres. Isso chegou para o senhor assim de uma forma que motivasse também esse projeto? Perfeito. Bom, a questão dos temporários, isso a própria Secretaria Municipal de Acessibilidade já vem trabalhando essa questão. Eu, enquanto secretário, as reclamações são constantes, ou seja, existe também benefícios que possibilitam a facilidade
de uma pessoa com deficiência física, enfim, ter os seus direitos garantidos, e o temporário, ele não tem esses mesmos direitos, né? Porque só tem direito se for considerado permanente. Então, essas reclamações também chegam até o nosso gabinete. A questão das mulheres, existem mães que levam seus filhos com deficiência. O filho com deficiência, ele tem direito a sentar no assento privativo ou no preferencial. A mãe não, ela tem que ficar em pé. Então, muitas vezes ela fica vendo a Restinga para o centro de Porto Alegre, sei lá, 40, 50 minutos em pé, não tendo, portanto, esse direito ao benefício de ter o seu assento preferencial. Então, essas reclamações chegam muito ao meu gabinete, né? A questão das mulheres, claro, a gente começou a pesquisar, bom, vamos alterar a lei, vamos ampliar direitos, enfim. As mulheres é muito simples as reclamações, ou seja, em horários de pico, as mulheres em pé, elas são importunadas, né, são maltratadas. Até a gente pesquisando também, tem uma cidade de Fortaleza, que esse projeto tramita, acho que está quase em véspera de aprovar em plenário, e eles determinam um termo para esse assédio às mulheres, que é os encoxadores, né, aqueles homens que, enfim, de nenhuma atitude de homem, né, e que se aproveitam do transporte dessas ocasiões para, enfim, se aproveitarem até com assédio sexual às mulheres. Então, por isso, nós acrescentamos no nosso projeto essa possibilidade de ampliarmos também para considerar as pessoas preferenciais, as mulheres e as pessoas com deficiência física transitórias. Deixa eu colocar também no assunto aqui a Télia Negrão, do Coletivo Feminino Plural, coordenadora. Télia, antes de tudo também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate, né? Pegando o gancho no final da manifestação do vereador aqui, sobre essa questão, né, da inclusão das mulheres também nesses assentos preferenciais, e principalmente por essa questão, né, do abuso, do assédio, né? Vocês também, assim como eu perguntei para o vereador, vocês têm recebido e têm essa demanda forte também no coletivo sobre essa situação, Télia? Bem, a gente quer, eu andei fazendo nesses últimos dias, diante da proposta apresentada pelo vereador, eu busquei dialogar com alguns setores do movimento de mulheres, porque já faz alguns anos, né, já é quase histórica a demanda das mulheres em relação ao problema de segurança e do abuso e do assédio sexual dentro dos ônibus. Então, o fato de esse tema entrar na pauta de um projeto aqui na Câmara de Vereadores, para nós é considerado assim bastante louvável, e eu diria que a questão que a gente vai colocar não diz respeito propriamente ao enfoque dessa proposta. Inicialmente também, vereador, faço questão de externar o meu apoio à ampliação da preferência dos assentos para as pessoas com deficiência, para seus acompanhantes, para as pessoas que estão com uma incapacidade temporária, principalmente pelo compromisso que a gente tem hoje no Coletivo Feminino Plural com as mulheres com deficiência, e a gente apoia, inclusive, um grupo chamado Inclusivas, que é o grupo das mulheres com deficiência, que buscam incluir o tema da igualdade nas políticas da deficiência nas políticas de igualdade de gênero e incluir o tema do gênero nas políticas para a deficiência. Então, faz esse duplo enfoque. O que me chamou a atenção, e daí eu fui ler um pouco e estudar no que diz respeito às recomendações das Nações Unidas sobre o tema das medidas especiais, sejam elas temporárias, sejam elas medidas de largo prazo, é a relação que a gente pode fazer entre o remédio e o veneno. E aí a nossa preocupação com a adoção de assentos preferenciais em todo o ônibus, incluindo as mulheres. Não é que nós, mulheres, não queiramos um tratamento diferenciado na sociedade, mas nós queremos, sobretudo, um tratamento respeitoso. E, nesse sentido,
a gente tem dúvida se, ao tratar como preferenciais todos os assentos nos ônibus, nós não estamos ampliando as resistências às demandas e às denúncias trazidas pelo movimento de mulheres e pelas mulheres, de um modo geral, que é do assédio sexual dentro dos ônibus, ou se nós não estamos deixando de enfrentar um problema principal e central que nós pensamos, que é o enfrentamento das causas que levam os homens a abusarem das mulheres dentro dos coletivos. Que nós sabemos que nós vivemos numa sociedade com muitas desigualdades e discriminações. Em especial, nós estamos aqui falando da desigualdade de gênero, das desigualdades sociais e culturais entre os sexos, construídas, né, ao longo da história, para as quais nós estamos sim buscando políticas públicas e medidas que venham de fato a enfrentar esse problema. Porque nós pensamos que o que as mulheres estão precisando não é de proteção. As mulheres estão precisando de respeito. E para isso nós precisamos de fiscalização, nós precisamos de denúncia, nós precisamos de medidas que vigiem o comportamento dos homens, né? Porque possivelmente aquele abusador que abusa, que encoxa as mulheres dentro dos ônibus, vai buscar se encostar com a mulher sentada. Eu posso dizer que ao longo da minha vida, e já vivi bastante, né? Quando mais jovem e até hoje, né, com 60 anos, eu sofro dos homens que se encostam na gente, mesmo a gente sentada. E aí eu olho para os lados e me pergunto, o que é que eu posso fazer aqui agora? Se tivessem câmeras aqui, será que não estaria filmando esse cidadão desrespeitoso, abusador? Se a minha voz, como mulher, tivesse crédito e eu desse um grito e as pessoas soubessem que eu estou denunciando um assediador, sem acharem que eu estou tentando fazer um escândalo, chamando atenção para um problema secundário, então me parece que a gente deveria ampliar, sim, essas vagas preferenciais para todas essas categorias, mas em relação às mulheres, eu acredito mais na eficácia de um conjunto de outras medidas de segurança dentro dos coletivos e de boas campanhas permanentes, como eu já vi na Europa, campanhas permanentes contra o assédio sexual dentro dos coletivos e que foram muito eficazes e que eu acho que nós poderíamos adotar aqui. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Nós também convidamos para o debate, estava confirmada a presença do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, o Rotechildo Prestes, que nos avisou que teve um contratempo e não pôde participar do programa, mas estamos aqui trazendo essa questão e o debate está estabelecido. Eu quero chamar também para participar aqui o vereador Adelicial, autor de lei também sobre os assentos também aqui na capital. E eu acho que é um debate que se coloca também, né, vereador? Porque tem toda essa questão de cultural, pegando o final da fala aqui da Télia, que se abre espaço para isso também, para essa discussão também, né? A inclusão das mulheres nesse processo, acho que também se abre esse processo de discutir um pouco mais sobre a questão comportamental também, né, vereador? Seja bem-vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Clayton, é uma alegria imensa estar aqui com a Télia, quem eu já tive a oportunidade de homenagear aqui na Câmara de Vereadores pelo trabalho que tem feito aí na área, principalmente da defesa das mulheres, e com o Paulo Brum, parceiro de muitos debates, muitas discussões aqui no passado. Nessa minha volta, agora vejo o projeto de autoria dele, que toca numa lei que eu consegui aprovar aqui em 2012, a Lei 11.277, é de minha autoria, porque nós tínhamos os assentos preferenciais e o pessoal não dava a mínima. Então nós colocamos a questão dos assentos exclusivos, né? E inclusive, Paulo, a maioria dos ônibus tem esses assentos atrás da roleta, e esse seu projeto vai ensejar, eu não vou fazer nada sem discutir isso contigo, inclusive nós fazermos proposições dentro desse projeto que modifiquem a questão da roleta.
é uma afronta, é um abuso, uma roleta que as pessoas não conseguem passar. Tá? Onde estão com a cabeça os donos das empresas de ônibus colocar roletas humilhantes? Tá? As pessoas que têm um pouco de sobrepeso, não vou falar de pessoas obesas, tá? Um pouco de sobrepeso já não passam. O constrangimento que eu vejo de mulheres, né, trabalhadoras, tá, nos ônibus é um negócio inaceitável. A questão que a Télia mencionou das câmaras de vigilância é outro problema. Nós somos avisados, e há uma badalação que os ônibus em Porto Alegre têm câmara de vigilância. Eu diria, é um assédio moral aos motoristas e cobradores. Sim. Nós vamos entrar com ações, se necessário for, contra os proprietários das empresas de ônibus. Na Carris, que é empresa pública, a Câmara está dirigida ao motorista e ao cobrador. Isso é assédio moral, isso é dano moral coletivo, é dumping social nas relações de trabalho. Esse é o debate. Então, o projeto do Paulo Brum nos enseja, entende, a, quem sabe, engordar um pouquinho, entende, ampliar um pouco o projeto e levar em consideração as questões que a Télia tem trazido aqui para o debate, porque nós, vereadores, eu acho que o Paulo e eu nos incluímos naquele hall de vereadores que escutamos. Porque ouvir falar que, todo mundo ouve falar que. Agora, escutar é olhar para o outro. Eu tenho uma diferença em relação ao Paulo Brum. Paulo Brum é cadeirante. E os cadeirantes ficam esperando nas paradas de ônibus, os ônibus equipados que não vêm. E quando vêm, não funcionam devidamente. Então é o grande debate, eu louvo muito essa iniciativa e vem na esteira da minha preocupação já de 2011, 2012. Então nós vamos pegar juntos, Paulo, e nós vamos resolver essas questões humilhantes. E acho que a outra questão é o seguinte, onde estão os fiscais de transporte? A EPTC virou especialista em fiscais de trânsito, mas não tem fiscal de transporte, que sempre deveria ter e tem que ter. Ele deveria entrar nos terminais ou no meio do trajeto, dizer bom dia, boa tarde, cumprimentar as pessoas, ou mesmo o cobrador, que pode ter essa função, porque teve uma época, não, vamos tirar o cobrador, porque afinal de contas agora é todo mundo com a tarjeta, com o cartão TRI. Né? Gente, isso é bobagem. Os fiscais e motoristas são servos das empresas de ônibus. Tem que fazer o que eles mandam e não prestam aquilo que é um trabalho pela dignidade da pessoa humana. Okay. É um direito fundamental, é a dignidade da pessoa humana. E nós vamos agora tratar muito isso. Eu vou solicitar, inclusive, junto com o Paulo Brum, se topar, que já na Comissão de Constituição e Justiça a gente discuta esse projeto sob o viés dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, para dar todo o arcabouço jurídico necessário e a constitucionalidade devida. Perfeito. Vereador Paulo Brum, como ensejou o debate aqui, né, da proposta, né, e como outros temas vão surgindo, né, em torno desse projeto. O senhor pretende também, dessa forma que foi colocado, daqui a pouco ampliar, trazer também para o debate as empresas, enfim, a própria Carris, né, para discutir essa questão, enfim, que são vários temas que se colocam aí, né, nesse processo, né, vereador? Eu acho que, por si só, já valeu o projeto. Né? Eu acho que eu tenho uma grande vivência, né? Eu vivo a questão das pessoas com deficiência há 40 anos, né? Desde os meus 18 anos, vítima de um acidente de carro. Então, nessa área, né, eu tenho a vivência do dia a dia, das dificuldades e, como eu sempre digo, nós temos o remédio. Né? A questão das mulheres até foi uma ideia da própria assessoria de nós incluirmos, e por isso foi feita uma pesquisa,
alguns municípios já está tramitando e já verso de aprovação, que é Fortaleza. Aqui é o município gaúcho, aqui Caxias do Sul também está com o mesmo projeto tramitando. Aí nós vamos alterar. Se vamos ampliar a questão da preferência para esse grupo que a gente defende, das pessoas com deficiência e dos idosos, por que não acrescentarmos também e trazermos para o debate, né, um tema que a própria Negrão menciona, que é desrespeito com as mulheres usuárias do transporte coletivo. E o nosso projeto está muito claro, ele trabalha 3 focos que eu assim defendo: a questão da educação, a questão do respeito e a questão do cavalheirismo, né? O respeito com os nossos idosos, o respeito com as pessoas com deficiência que ficam muitas vezes um longo trajeto em pé e necessitando, e não é comodidade, é uma questão de necessidade, né, pela sua condição de momento, né? E cavalheirismo, despertar o sentimento do bom cidadão, né, do homem com a palavra H maiúsculo, em que ele possa, né, fazer, portanto, uma deferência e ceder o seu assento às mulheres. E volto a frisar, não estou tirando o direito de ninguém, não estou obrigando ninguém. Eu acho que esse debate é de extrema importância, porque ele traz outras questões que são muito mais relevantes do que o próprio sentar-se em um assento, né? Então eu quero dizer que ao meu colega vereador Adilicel, estamos abertos ao debate. Eu acho que de repente nós pudermos melhorar o projeto juntamente com a representação das mulheres também, eu tenho certeza que a gente vai estar oferecendo um mecanismo mais, um equipamento mais para que haja aquilo que nós queremos, que é a boa convivência, que é o respeito, né, que é a educação, né, junto e os usuários do transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre. Perfeito, a Télia já levantou, pediu a palavra aqui. Claro, eu estou me fazer sentindo mais uma rodada aqui antes do intervalo. Eu estou me sentindo bastante provocada, porque acho que é um debate muito bom esse, né? A gente poder falar na necessidade, por exemplo, de ampliar as vagas para as pessoas que utilizam cadeiras de roda, né, nos ônibus. A gente sabe que hoje, quando tem uma pessoa com cadeira dentro do ônibus, a segunda não pode entrar, e as pessoas são tratadas como, olha, já tem uma cadeira aqui dentro, e não assim, já tem uma pessoa com deficiência. Cadeira. Né? Então, assim, as pessoas são tratadas como cadeiras, são objetos. Então, a gente vê uma desumanização grande nesse tratamento, né? Então, acho que essa questão, para mim, para nós, é pacífica. O que a gente está sugerindo, né, é que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher seja chamado a essa lide aqui, né? Da mesma forma que é importante que o Conselho das Pessoas com Deficiência venha, ou o Conselho das Pessoas Idosas, né? Que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher pudesse ser chamado para esse debate. Pra gente, porque inclusive eu soube que uma integrante do Conselho Municipal foi entrevistada por um jornal local e ela não quis emitir opinião porque ainda não havia sido consultado o Conselho. Me parece que o CONDIM, né, como um organismo deliberativo e fiscalizador das políticas públicas de Porto Alegre, poderia ser chamado para aprofundar essa discussão. Agora, tem uma questão que é para mim conceitual, vereador, que é o tema da vulnerabilidade, né? Isso está aqui, né, nas recomendações das Nações Unidas, né, na recomendação, eu acho que é a recomendação 19 das Nações Unidas, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Eu sou relatora desta convenção lá em Genebra. E o que diz essa convenção? Ela diz que pessoas com deficiência, né, permanente, mulheres gestantes, pessoas idosas, pessoas imigrantes, né, apátridas, pessoas indocumentadas, né, moradores de rua. Essas pessoas estão numa situação, ou adolescentes e mulheres em situação de tráfico de pessoas. Essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade, são pessoas vulneráveis. As mulheres,
se nós respeitássemos as mulheres como pessoas humanas integrais que nós somos, nós deveríamos ser tratadas com igualdade. E deveríamos ter políticas específicas só naquilo que de fato nos prejudica. Por exemplo, as mulheres são 9% dos parlamentares federais. Então, claro que nós precisamos das cotas, porque nós precisamos diminuir essa desigualdade que é muito flagrante e colocá-las num patamar que possa melhorar essa presença na política. Não é o caso dos ônibus. Nos ônibus, o que nós temos é uma afronta à dignidade e à segurança sexual das mulheres. E isso está previsto no Código Penal, atualizado no tema da violência contra as mulheres. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre gênero. Perfeito. A gente está indo para o intervalo. Na volta, já prometo que já garanto a palavra ao vereador Adelicel, para a gente retomar esse debate. Hoje estamos falando sobre um projeto de lei que tramita aqui no Legislativo da capital e que torna preferenciais todos os assentos dos ônibus do transporte coletivo aqui de Porto Alegre. A gente vai fazer um intervalo rápido, em seguidinho a gente está de volta. Fiquem aí. Se você quer conhecer melhor a história do Estado gaúcho, o lugar é o Memorial do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de divulgar a cultura e a memória do nosso povo, a instituição abriu as portas em 1996. A ideia só pôde ser concretizada através de um convênio entre o governo federal e estadual. O antigo prédio dos Correios, situado na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, foi doado para abrigar o Memorial Gaúcho. Como condição, ficou acertada a criação de um museu e uma agência postal. Mas para acolher o acervo, foi necessário revitalizar o prédio. Hoje, o museu conta a trajetória do Estado por meio de objetos, mapas, gravuras, fotos, livros e depoimentos importantes sobre fatos marcantes ocorridos. O espaço também une a história a modernas tecnologias. Desta forma, permite a integração com o público e o fácil entendimento dos conteúdos. Tudo isso em um dos mais belos e importantes edifícios históricos da capital. O Memorial do Rio Grande do Sul fica na Rua 7 de Setembro, número 1020, na Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre. O agendamento de visitas guiadas pode ser feito pelo telefone 3224-7210. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre um projeto de lei que tramita aqui na Câmara de Vereadores, um projeto de autoria do vereador Paulo Brum, que participa aqui do debate com a gente, falando sobre tornando preferenciais todos os assentos dos ônibus do transporte coletivo aqui da capital. No final do bloco anterior, a Télia Negrão falava sobre essa questão, né, sobre esse projeto que estende também coloca as mulheres também como um dos grupos, né, que tem acesso a esses assentos preferenciais. E agora eu quero voltar com o vereador Adelicel. Vereador, como o debate ele vai gerando, né, e vai criando outras ramificações, que, por exemplo, né, isso também tem muito a ver, está muito interligado com a questão da acessibilidade na capital gaúcha, né? Então, o vereador Paulo Brum tem esse conhecimento na prática, né, dessa situação que as pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência sofrem no dia a dia. Também queria estender essa proposta ao senhor, né? O senhor colocou disso nos ônibus também, da questão de daqui a pouco ampliar essas vagas, os horários desses ônibus especiais, né? Então, é uma dificuldade que ainda precisa ser realmente enfrentada. Eu vou partir das reflexões que a Télia Negrão acabou de nos colocar, Paulo Brum, para ampliar esse debate. Eu também tenho uma lei minha que, em novembro, manda colocar cartazes durante toda uma semana nos ônibus da Carris contra a violência às mulheres. Tá? E eu acho que quando a gente discute a questão mulher, discute a questão gênero, nós temos que, de fato, aprofundar algumas questões. O problema do assédio é um negócio assintoso. E, de fato, é uma questão eminentemente cultural,
No Rio Grande do Sul se sobrepõe inclusive um machismo com aquelas tintas autoritárias, né? Do macho gaúcho, entende? Da chamada virilidade, umas coisas completamente absurdas que foram internalizadas na consciência das pessoas. Ainda hoje a gente vê o besteirol e as afrontas que é a internet, em especial o Facebook. Como disse recentemente, antes de falecer, Humberto Eco, né, que deu voz à imbecilidade, né? Então um monte de asneiras, de grosserias que são colocadas, essa misoginia que a gente vê hoje imperando na sociedade brasileira. Então nós queremos aproveitar o projeto do vereador Paulo Brum para a gente fazer um verdadeiro debate e partir, inclusive, de consulta, sim, ao Conselho Municipal, né? Trazer a jornalista Vera Deise aqui para uma conversa conosco. Ela esteve há dias atrás aqui falando comigo no gabinete. Eu posso me propor, junto com o Paulo Brum e a Télia, fazer uma mesa redonda com o Conselho, também com o Conselho Municipal do Idoso, que por sinal vou visitar amanhã. Já vou levar então, Paulo, essa questão lá no Comui amanhã. Que eu disse antes, veja o seguinte, é a questão da escuta. É a escuta e o outro. E aí eu me remeto, como disse esse dia no plenário, não, as pessoas se esquecem um pouquinho da vida, do passado, da filosofia. O que o Kant dizia? Que a pessoa humana é um fim em si mesma. Veja a riqueza. Há mais de 200 anos atrás, o Kant escreveu essa questão. Nós adotamos isso na Constituição Federal de 88, que é a dignidade da pessoa humana. Só por existir a pessoa é digna. Só por existir. Por isso, a Télia se referiu inclusive ao Código Penal. Mesmo criminoso, mais bárbaro, entendeu? Ele tem que ter um grau de respeito por ser um ser humano. Ele tem que pagar pelos crimes que fez. Hoje não. Hoje a gente vê, entende, uma intolerância total e absoluta. E eu volto novamente ao tema dos proprietários das empresas de ônibus. Eles têm feito um desserviço em Porto Alegre inimaginável. Tá? Não tem conciliação com os transportadores hoje sobre a questão do transporte coletivo de passageiros em Porto Alegre. Não tem. E não pense que nos lotações seja tão melhor. Tá? Não pense que nos táxis eu diria que, regra geral, a situação é pior. Horrível. É pior. Qualquer pessoa com sobrepeso, não vou falar nem obeso, pessoa com alguma deficiência, que demora a entrar no táxi, já deixa algumas pessoas, porque não são cidadãos, cidadão respeita o outro, alucinado dentro de um táxi. Isso está errado. Porto Alegre tem que passar por um processo de recivilização. Ok. Vereador Paulo Brum, como é que o senhor imagina, a partir do projeto, né, em termos de instalação desses assentos, desse processo, o senhor imagina que seja gradual? Como é que o senhor prevê isso também na parte prática, aí, evidentemente ele sendo aprovado e sancionado? Não precisa alterar nada. Né? Não vai mudar as cores dos bancos, não vai ter custo nenhum. Não vai ter gasto. Não vai ter gasto. O gasto único é o cartaz informativo, né? As campanhas informativas. O próprio projeto prevê que as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo municipal por ônibus afixarão na parte interna dos respectivos veículos, em locais fáceis de visualização, informando que os assentos deste veículo são considerados preferenciais. Esse é o único gasto que as empresas terão. Os assentos não vai ser alterado as cores. O que existe hoje é que, a própria informação da IPTC, que na parte após roleta tem 6 assentos preferenciais. Nós queremos que após a roleta todos os assentos sejam considerados preferenciais. Eu acho que o que está despertando um certo debate maior na proposta é a inclusão das mulheres, né, que volto a frisar, realmente a gente não é impositivo, né? Se o Conselho das Mulheres, se as mulheres que lutam pela igualdade acharem que nós colocarmos numa lei que elas terão preferência aos assentos,
e, portanto, acharem que não é benéfico para a luta, enfim, nós, tranquilamente, não vai ser empecilho nenhum para nós conseguir continuarmos a tramitação desse projeto. Então, vamos escutar o vereador Deliciel, e que eu volto a frisar, estamos alterando uma lei de sua autoria. Acho que a gente pode trabalhar em conjunto aqui com a própria Negrão, enfim, seus representantes, se acharmos que deve ser alterado o projeto, sem problema nenhum. O que eu quero é exatamente isso, trazer a discussão. Acho que só o fato de nós mobilizarmos a própria imprensa, né, as rádios deram um excelente espaço para ouvir também a representação das mulheres. E o projeto está tramitando, recentemente passou pela segunda sessão de pauta, agora vai para a CCJ, vai para as comissões pertinentes, que é a educação, que é direitos humanos, enfim. E a CUTAP. E a própria CUTAP. Uma boa audiência pública, inclusive, um bom A debate. gente pode fazer isso, né, vereador? Porque nós estamos falando de violência, não é isso? Nós estamos falando de violência, porque o assédio sexual, o encoxamento, seja lá, que termo horrível esse, né? Que a gente, na minha geração, a gente chamava de tarado de ônibus mesmo, entendeu? Porque isso sempre existiu, nós sabemos, em relação às mulheres, isso se reproduz de geração em geração, porque a violência contra as mulheres, o assédio sexual contra as mulheres, ele se confunde com a cantada, com o flerte, né? Mas ele tem um caráter violento quando é algo que a mulher não deseja, ela não deu esse espaço, ela não conhece aquele cara, ela não quer olhar para a cara dele, não quer que ele se encoste nela. Então, assim, vamos partir do respeito de que os nossos corpos são invioláveis, né? E de que nenhuma mulher, nenhuma adolescente, nenhuma menina, nenhuma pessoa, né? Porque também eu imagino que devam ter encoxadores que encoxam homens, né? Não é só com mulheres, né? É um assédio sexual, claro que ele tem, em primeiro lugar, esse caráter de gênero, ele vai pegar as mulheres que são consideradas mais frágeis na sociedade, as mais incapazes, as inferiores, cuja voz não tem credibilidade, né? E isso é perto, por exemplo, de uma violência, de uma facada, de uma bala, de um tiro, de uma porrada que um homem dá numa mulher, parece pouco, mas é uma violação da dignidade das mulheres, da integridade física, psíquica das mulheres e sexual das mulheres. Porque nós sabemos, inclusive, que tem esses encoxadores que chegam a se masturbar dentro do ônibus. Gente, isso é algo que chega num nível de violência tão grande que a gente tem que tratar como violência, sim. E violência, segundo a Convenção de Belém do Pará, a gente previne, né? A gente pune e a gente busca erradicação e eliminação. Então, eu proponho, né, que seja encaminhado junto ao Conselho dos Direitos da Mulher, que seja um debate que possa trabalhar os aspectos educativos, né, preventivos, campanhas permanentes dentro de ônibus, né, que digam lá, não encoste em mulher não se encosta, que possa ter botões dentro do ônibus, que a mulher possa bater ali em cima, se vier um encoxador, que ela possa bater num botão vermelho, que o motorista possa parar o ônibus e esse cidadão seja tirado e seja entregue para uma autoridade policial, ou seja, que ele seja tratado como um violador, que é um homem encoxador. E não que as mulheres sejam vistas como aquelas que têm que ser protegidas. Não, nós temos que ser respeitadas. Respeitadas no mesmo nível de igualdade que qualquer outra pessoa. Sim, esse é um debate também, nossos parlamentares aqui que acompanham o debate aqui, você de casa também, porque é uma questão que mexe com o dia a dia das pessoas, né? O transporte coletivo, ele esteve na pauta, ele segue na pauta, nós tivemos há pouco o processo de licitação das empresas, nós tivemos a discussão em relação ao preço da passagem, e essa é uma pauta permanente, né? Porque ela se mantém, isso faz movimentar a cidade, está no dia a dia das pessoas, e trazer esse tema da educação também para dentro dos ônibus, da acessibilidade, eu acho que contribui para esse processo. Né? A grande questão hoje é o seguinte, esses ônibus superlotados, atrasados, a pessoa no desespero entra
E aí é claro que sempre tem essa condição para safadeza, para transgressão. Tá? E as pessoas às vezes vão escolher exatamente aquele ônibus para entrar, para fazer esse tipo de agressão às mulheres. Então, isto é um problema. Agora, você imagina também, além desse grave problema da dignidade da pessoa humana, mulher, tem a questão das pessoas que têm, às vezes, um problema momentâneo, quebrou o pé, está com uma muleta, entendeu? Então, claro que ela atrapalha, mas a vida é assim. A vida é assim. Eu quebrei o pé, né? Eu pego o ônibus. Agora, em Porto Alegre, as pessoas olham estranho, às vezes, eu uso bastante ônibus. É um absurdo. Eu que moro no centro, que tem um escritório no centro, entende? Eu não vivo pegando o carro de lá para cá. O ônibus é muito melhor para mim, entendeu? Eu vejo que às vezes eu pego o ônibus, as pessoas ficam olhando. Tá. Acho estranho que o vereador pegue ônibus. Né? Eu passei um tempo sem ser vereador, peguei muito ônibus também, porque às vezes até na atividade parlamentar você pela pressa pega o carro, entendeu? Não, tem que ser natural. Nosso transporte coletivo é de péssima qualidade. Vou dizer, o transporte coletivo de passageiros de Porto Alegre é de péssima qualidade. O transporte de táxi é muito ruim, é violento, cheio de problemas, por isso que tem esse estresse em torno do Uber, mas vai ser legalizado, como em outras cidades. Uber, essa empresa espanhola, o táxi como foi em São Paulo, o que for de direito e que pague imposto como tem que pagar, entende? Vai ser legalizado, isso é o mundo real. Entende? Não acabaram-se ou vão acabar os privilégios, as mamatas de Porto Alegre. Não, nós este ano, mais do que nunca, vamos passar essas coisas a limpo aqui nessa Câmara. Deixar de tratar de projetos de somenos importância, projetos que têm virado chacota na cidade. Eu estou fora disso quando falam da Câmara, vírgula, alguns vereadores, alguns parlamentares. Nós aqui, Paulo e eu, temos tido posturas de tocar em assuntos de fundamental importância para as pessoas. O que nós estamos tratando aqui é da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais. Perfeito. Vereador Paulo Brum também, como o senhor coloca, né, e tem toda uma trajetória, toda uma experiência, né, nessa questão, né, é dificultoso, né, para o cadeirante, né, ter o acesso ao transporte. A cidade parece não estar preparada para o trânsito, para a acessibilidade, né? Então, acho que o projeto ele se presta a isso também, né, vereador? Trazer essa discussão. Né? Exatamente. Nós iniciamos a adaptação do transporte coletivo lá em 1996, com o então prefeito Tarso Genro. Muito antes, mesmo antes de ser aprovada a legislação federal, que foi em 2000, 2004, depois com o decreto regulamentador. Então, em 1996, Porto Alegre foi uma das primeiras capitais do país a iniciar o transporte adaptado. Foram lá 6, 7 ônibus, foi uma festa. Imagina, em 96, 7 ônibus adaptados em Porto Alegre. Com o decorrer do tempo, a própria lei determinou que houvesse uma progressão. Todo o transporte que entrasse, todo o veículo que entrasse fosse adaptado. A própria lei federal, o decreto federal de 2004, determinou que a partir até 2014, toda a frota coletiva urbana deveria estar totalmente adaptada, 2014. Portanto, nós estamos com 2 anos já e isso não ocorreu. Porto Alegre deve estar com 60%, 70% da frota acessível. Nós queremos que se cumpra, que determina a própria lei federal, que todo o sistema de transporte coletivo em Porto Alegre seja, portanto, de direito a uso por pessoas com dificuldade de locomoção, notadamente o usuário de cadeira de rodas. Portanto, esses ônibus, esses novos que estão sendo colocados na frota, eles já vêm com a acessibilidade universal, né? Que é aquele piso rebaixado, que esse é o ideal. Né? Não tem nenhum outro equipamento, que nós sabemos que muitos equipamentos, muitas vezes por falta de uso, por falta de manutenção, quando é acionado, ele tem causado estraga, enfim, exatamente pelo fato de não ter a manutenção adequada. Então as reclamações são quase que diárias que chegam até nós. O nosso papel enquanto vereador é levar até o Poder Executivo para que sane essas dificuldades, que, portanto, esse sistema seja
seja adequado. Existe, enfim, um mecanismo que a própria EPTC utiliza. Se o veículo estragou, aciona a EPTC e se esse cidadão necessitar do transporte, utiliza o táxi. Não sei se vem funcionando, a gente quer trazer também ao debate. Não vem funcionando, vereador. Nós temos, e está para ser implantado agora, esse ano ainda, o táxi acessível em Porto Alegre. São 89 placas, 89 veículos, não exclusivo, mas que vai ser possibilitado que também um cidadão normal utilize, mas dando preferência, prioridade a uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas, que é o sistema também rebaixado e que vai possibilitar a condição. Então, na questão do transporte, sim, teoricamente, né, Porto Alegre está muito bem, a lei está específica, a lei determina, na prática isso ainda existe alguns problemas que nós devemos procurar, enfim, solucionar, né? Por isso esse é o nosso papel. Né? Nós, enquanto vereadores, não temos o poder de determinar que aconteça. Né? Queremos cutucar ao Executivo Municipal para que realmente essa questão, você tem a lei, mas tem problemas. Eu fiz há dias atrás, Paulo, uma divulgação ampla dos horários dos CES, né, que são os ônibus aqui mais da área central, porque é o espaço urbano onde tem mais pessoas com idade, né? São em torno de 30% de pessoas idosas que moram no centro. Desses, 67% dos idosos são mulheres, ou seja, a maioria são mulheres. E é exatamente esses que têm que ter um treinamento do cobrador e do motorista, porque os CES são os ônibus que são mais utilizados por idosos, inclusive trajetos curtos, e são da Carris. Então tem que ter um tratamento especial. Perfeito, a gente está chegando ao final do programa, eu queria fazer ainda mais uma rodada aqui com os nossos debatedores, mas para o recado final, para a despedida aqui, então peço até o poder de síntese aqui dos nossos convidados para que a gente possa encaminhar o final do programa. Começo aqui com a Télia Negrão, do Coletivo Feminino Plural. Recado final, Télia. Então a gente agradece, né, a iniciativa do vereador de ter incluído a temática da violência contra as mulheres no seu projeto de lei. A gente sugere, então, que seja feito um debate com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, e que a gente possa encontrar um caminho bom para o enfrentamento dessa desigualdade de gênero que nós temos e que legitima, né, que homens possam abusar de mulheres, inclusive nos espaços públicos. Então, muito obrigada e nós estamos à disposição para novos debates. Perfeito. Vereadora Delicé, um recado final? Eu estou bastante aberto, a lei anterior é minha, então se eu digo que é preciso tocar nela, o Paulo sente-se à vontade de levar adiante o debate. Quero ser mais do que nunca parceiro dessa caminhada, assim como também os temas que a Télia colocou, mas sempre enfatizando, o problema do transporte coletivo de passageiros de Porto Alegre não é apenas a legislação, ela é fundamental, é o sistema que está doente. Perfeito. Vereador Paulo Brum, recado final. Muito bem, Cleito, Télia, Adeli. Eu acho que esse é o propósito, trazermos ao debate, né, buscar o aperfeiçoamento e, no fundo, o que nós queremos é realmente que haja, né, o respeito no usuário do transporte coletivo em Porto Alegre. E mais um detalhe, nós temos aqui na casa, que foi aprovado por lei, portanto é lei nossa, da Câmara Municipal, criamos a Procuradoria da Mulher. Quem sabe, né, Adeli, nós também levarmos buscar esse debate, esse espaço para que a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Porto Alegre possa também integrar-se a esse processo todo de discussão e quem sabe a gente possa oferecer mais esse mecanismo para humanizar o transporte coletivo em Porto Alegre. Só para o projeto, ele passou pelas comissões, o senhor já tinha falado mais. Agora vai para a comissão do CCJ e depois as comissões pertinentes. E aí que a Procuradoria da Mulher poderia... Segundo semestre, daqui a pouco. Quem sabe. Perfeito. Tá bom, quero agradecer. Muita pressa. Tá certo. Até para se estabelecer o debate em torno do projeto. Obrigado aos nossos convidados, obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Convido você a visitar a nossa página no Facebook. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.